Antes de fazer a demonstração, veja, se eu for capaz de mostrar que a função g é derivável dentro do intervalo AB, então, em particular, eu já tenho de graça que a função é contínua dentro desse mesmo intervalo aberto em A e aberto em B, tá certo? Porque toda função derivável é contínua. Ou seja, mostrar isso aqui, nesse intervalo, implica a parte I no intervalo aberto. Fica faltando mostrar que vale nos extremos, ou seja, que a função também é contínua no ponto A e também é contínua no ponto B, tá certo? O que a gente vai fazer aqui, então, é mostrar isso, que de fato essa função f, essa função g é derivável no intervalo AB e que a derivada vale f, tá certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos mostrar, o que eu vou fazer aqui é demonstrar a parte 2, o que a parte I vai sair de forma meio que quase imediata. Então vamos mostrar que para x no intervalo aberto AB vale g' de x igual... Lembrando que g' de x, por definição, é o limite de g de x mais h menos g de x sobre h, quando h vai para zero. Né? Isso aqui nada mais é que a definição de derivada, como sendo o limite do quociente de Newton. Tá? Então, o que a gente vai mostrar é que esse limite desse quociente de Newton coincide com a função f, que é o integrando, aplicado no ponto x. Tá certo? Então, esse é o nosso objetivo. Se eu for capaz de mostrar que isso aqui vale, em particular a função f ou a função g é contínua no intervalo AB aberto, tá certo? E eu já vou antecipar, bom, primeiro que isso aqui vale, né, isso que a gente vai ver, e depois que eu posso também calcular a derivada dessa função g no ponto A. Só que se eu for calcular a derivada da função g no ponto A, como a função g não está definida à esquerda de A, o que eu vou falar aqui é de derivada à direita, ou seja, eu vou calcular esse limite desse quociente, fazendo x igual a A, só que aí agora eu só vou aceitar que o h seja positivo, porque eu não posso fazer h mais, x ou A mais h com h negativo, porque estaria fora do intervalo de definição da função. Ou seja, além de mostrar que essa função tem derivada em qualquer ponto dentro desse intervalo, fazendo a mesma conta trocando x por A ou x por B, a gente também mostra que a função g tem derivada tanto no ponto A, só que nesse caso derivada direita, e derivada no ponto B, então em particular nesse caso derivada à esquerda no ponto B, e se isso é verdade, então a função em particular é contínua no intervalo AB inteiro, tá certo? Ou seja, então a parte I é consequência imediata dessa conta que eu vou fazer aqui para um x qualquer dentro do intervalo AB, tá certo? Claro, no caso x igual a A, eu tenho que fazer uma pequena adaptação, no caso x igual a B também, tá certo? Bom, então o que eu tenho que fazer agora aqui é mostrar que esse limite desse quociente de fato é f de x, tá certo? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vamos supor, deixa eu trocar aqui o lápis, vamos supor H positivo, tá certo? Eu vou pegar esse H positivo, em particular o que eu vou fazer é calcular esse limite quando H vai a zero pela direita. Para H negativo, o cálculo é análogo. E aí eu deixo para vocês fazerem, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, como eu estou supondo que H é positivo, então sejam x e x mais H dentro desse intervalo A a B. Certo? Ou seja, eu peguei um x aqui dentro, e peguei H positivo de forma que x mais H continue dentro do intervalo ainda. Ok? Isso eu sempre posso fazer. E agora o que eu vou fazer é calcular g de x mais H menos g de x. Ou seja, eu vou começar a fazer essa conta aqui para ver que de fato o limite desse quociente é quando o H vai a zero da f. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descrever quem que é
g de x mais h menos g de x. Quem que é o numerador desse quociente aí? Bom, g de x mais h menos g de x é, pela definição de g, que está aqui, x mais h, no lugar de x eu faço x mais h. Então isso aqui vai ser integral de a até x mais h, de f de t dt, ok? Ou seja, quando x vale x mais h, então eu estou calculando a integral de a até x mais h. Menos g de x, que é a integral de a até x de f de t dt, ok? Bom, agora aqui eu vou usar uma propriedade de integral definida que a gente explorou na semana passada. Essa integral de a até x mais h, observa que o a está nesse ponto, x está aqui e o x mais h está aqui. Né? Como o h é positivo, eu estou um pouquinho para frente. E o b logo aqui adiante. Tá certo? Então, fazer a integral de a até x mais h da f é a mesma coisa que fazer a integral de a até x da f mais a integral de x até x mais h da mesma f. Ou seja, eu separo essa primeira expressão nessa soma de duas integrais definidas aí, e aí eu menos integral de a até x de f de t dt. Ok? Beleza. Bom, com isso, observa que essa expressão que está aqui é a mesma que eu estou subtraindo, então eu posso cancelá-la, e isso aqui fica a integral de x até x mais h de f de t dt. Ok? Muito bem. Fechado. Então, o que eu mostrei aqui é que g de x mais h menos g de x dividido por h, que é essa expressão que eu quero calcular o limite, é igual a integral de x até x mais h de f de t dt multiplicado por 1 sobre h. Ou seja, é pegar essa expressão e dividir por h. E aí eu tenho essa igualdade. Então, para calcular esse limite quando h vai a zero, é equivalente a calcular o limite da expressão do lado direito aí quando h vai a zero. Ok? Agora eu vou usar uma outra informação aqui, que eu não usei ainda, que é o fato que a função é contínua no intervalo AB fechado. Veja, quando eu estou calculando a integral da f de t entre x e x mais h, que ambos estão dentro do intervalo, eu estou dentro de um subintervalo desse intervalo AB. Tá certo? Como a função é contínua no intervalo AB fechado, ela também é contínua no intervalo x até x mais h. Temos que f é contínua em x até x mais h. Ou seja, eu tenho uma função contínua dentro de um intervalo fechado e limitado. E toda função contínua no intervalo fechado e limitado, a gente sabe que admite máximo e mínimos globais. Ou seja, daí f admite máximo e mínimo globais em x mais h. Né? Isso significa dizer o seguinte, ó, isto é, a função f de x ele fica menor ou igual que, ou a função f de t fica menor ou igual que um f de um certo, vamos dizer, v, que depende de h, e maior ou igual que um certo f u de h, onde tanto u de h quanto v de h, isso aqui são dois números dentro desse intervalo x até x mais h. Ou seja, dentro desse intervalo, eu consigo um pontinho u de h, onde f de t é sempre maior ou igual que esse número, para qualquer ponto ali dentro. Isso aqui vale para todo t dentro do intervalo x mais h. Tá? E a mesma coisa v de h, ou seja, existe alguém ali dentro onde em todos os pontos do intervalo x mais h, f de t não passa de f de v de h. Ok? Bom, aqui eu vou usar uma outra propriedade de integral que diz o seguinte: quando você tem uma desigualdade desse tipo em todo o intervalo, então calcular
a integral, ou seja, o cálculo da integral preserva essa desigualdade. dt maior ou igual que integral de f de UH dt x até x mais h. Ok? Perfeito. Bom, agora vamos ver o que eu tenho aqui. Olha só, esse cara é um número, f aplicado nesse u de h. Esse u de h é um cara lá de dentro daquele intervalo. Como isso aqui é uma constante, então o que eu estou fazendo aqui é a integral de uma constante. A gente viu que é a constante u de h multiplicado pela diferença dos limites, superior com inferior. Ou seja, isso aqui menos isso dá h. Então, essa coisa aqui é igual a f aplicado no ponto U vezes h. E pela mesma razão aqui vale f aplicado em vh vezes h. Esse hzinho eu coloquei aqui para dizer que tanto esse u quanto esse v depende do h que eu tome, porque para cada h que eu tomo eu tenho um intervalo diferente, ou seja, mudando o tamanho do intervalo, pode ser que esses pontos aí não permaneçam os mesmos, tá certo? Ok. Vamos ver então o que a gente obteve aí, né? Olha só o que eu tenho. Isso aqui implica que f de u, h, eu tenho h aqui e ali, e o h eu estou supondo positivo, eu posso dividir toda essa desigualdade por h. Isso aqui fica 1 sobre h, integral de x mais h, f de t, dt, menor ou igual que f de v de h, certo? Então, isso aqui dividido por h vai dar só essa constante. Essa expressão dividido por h vai me dar esse cara que coincide com o quociente de Newton da g. Ou seja, então aqui você vai ter g de x mais h menos g de x sobre h menor ou igual que f de v de h e maior ou igual que f de u de h. Ok? Perfeito. Agora a pergunta, o que acontece com esse lado direito, quando h vai para zero? O lápis ficou bem melhor agora. Olha, quando h vai para zero, se o h vai para zero, olha onde está o u de h e o v de h. Tanto esse cara quanto esse estão dentro desse intervalo. Quando h vai para zero, esse intervalo vai se espremendo e fica o x mais h fica tão perto de x quanto eu queira, né? Ou seja, quando h vai para zero, o x mais h vai para x, em particular esse v de h também vai para x. Ora, mas se v de h vai para x e a função f é contínua, então essa coisa aqui vai para f de x quando h vai para zero. Com um argumento similar, quando h vai para zero, esse u de h também vai para zero, portanto, esse cara vai para f de x. Então, eu tenho o quociente de Newton da função g, limitada superiormente e inferiormente por duas funções de h, que quando h vai a zero, ambas vão para o mesmo limite. Então, o teorema do confronto me diz que quando h vai a zero, essa coisa também tem limite, e o limite é f de x, ou seja, o limite quando h vai a zero. Claro que aqui eu estou fazendo vai a zero pela direita, porque eu estou supondo o h positivo. Se eu tivesse com h negativo, que é a segunda parte da conta que eu deixei para vocês fazerem, eu teria que fazer o limite quando h vai a zero pela esquerda. Vocês observam que não muda em nada aqui a conta que eu estou fazendo, se h é positivo ou negativo, praticamente nada, né? Uma outra adaptaçãozinha. Tá certo? Ou seja, o limite desse quociente quando h vai para zero é f de x, que era exatamente o que eu queria. Ou seja, de fato, essa função g ela é derivável no ponto x para qualquer x dentro do intervalo AB, porque eu peguei um x qualquer. E o limite quando h vai para zero, ou seja, a derivada disso vale f de x. Tá certo? Como eu disse, se eu tivesse tomado x igual a A, também poderia calcular o limite
do quociente de Newton, ou seja, também posso mostrar que o G' de A, G' à direita, que é o limite quando H vai a zero pela direita, de G de A mais H menos G de A sobre H é o F de A, e que o limite, ou que a derivada pela esquerda no ponto B, que é o limite quando H vai a zero pela esquerda, do G de B mais H, agora que eu estou calculando a derivada no ponto B, menos G de B sobre H, é F de B. Certo? Ou seja, essas duas informações, mais que a derivada existe em qualquer ponto do intervalo AB, conclui que a derivada da função g de fato existe em todos os pontos e vale f no ponto, e além disso, pelo fato da função ser derivável, ela é em particular contínua. E aí a gente tem o resultado que a gente queria. Tá certo? O que eu vou fazer aqui agora é aplicar esse resultado em alguns exemplos. E vamos explorar um pouquinho esse resultado e vamos explorar da seguinte maneira. Imagina que eu quero calcular a derivada da seguinte função. Integral de 1 até x de ln de t dt. Tá certo? Veja, a rigor, a princípio o que eu teria que fazer aqui era calcular essa integral definida, né? Calcular essa integral definida, isso aqui vai me dar uma função, porque como o limite superior varia, então eu estou variando a região abaixo da curva. Lembra que a função ln entre 1 e infinito tem, aqui vale 1, ou seja, o que eu estou fazendo é sempre calculando essa área, que está y igual a ln de t, ok? A função ln está definida de 0 a infinito. Então, isso aqui de fato vai me dar uma função de x, que o teorema fundamental do cálculo, que parte 1, que eu acabei de demonstrar, garante que é uma função contínua e derivável. Certo? Então faz sentido falar na derivada dela. Bom, a princípio eu teria que encontrar quem é essa função para depois derivar. Né? O que o teorema fundamental do cálculo parte 1 diz para a gente é que não, eu não preciso calcular, ver quanto que vale isso exatamente. Né? Uma vez que eu estou calculando a derivada da função do a igual a 1, integral de a1 até x dessa f de t, isso aqui dá diretamente ln, que é a função f de t é essa. Então a função de dentro, do integrando, trocando t por x, da ln de x. Tá certo? Bom, imagine agora uma pequena variação desse exemplo, que eu quisesse calcular a integral de x até 1 de ln de t dt. Tá certo? Imagina que eu quisesse calcular essa integral. Né? Aqui é um exemplo onde eu não posso aplicar diretamente o teorema fundamental do cálculo que eu acabei de apresentar. Por que que não? Eu tenho uma função contínua, tudo bem. Eu tenho uma integral definida, só que o problema aqui é que a variável está aparecendo no limite inferior e não no superior. Né? Como deveria ser na construção que a gente fez. Lembra que a função era essa, f de t dt. Ou seja, eu tinha uma constante no limite inferior, então muita atenção a isso, uma variável x no limite superior de uma função f de t. Certo? Então a derivada disso é f aplicada em x. Tá certo? Bom, aqui eu não tenho essa situação, ou seja, o limite inferior uma constante, o limite superior uma variável. Mas eu posso alcançar essa situação usando uma propriedade de integral definida, que é a seguinte. A gente viu também na semana passada que eu posso trocar esses limites de integração, eu posso trazer o limite superior para o inferior e o inferior para o superior. Só que nessa passagem eu tenho que trocar de sinal. Certo? Ou seja, quando eu intercambio os limites superior e inferior, a integral se mantém em valor absoluto e muda o sinal. Tá certo? Bom, qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso é que agora eu tenho algo nas condições do teorema fundamental do cálculo, ou seja, uma integral definida de uma constante até x de uma função.
Esse menos eu mantenho, ou seja, a derivada de menos uma função é menos a derivada da função. Então, esse menos eu mantenho. E a derivada dessa coisa que eu uso, o teorema fundamental do cálculo, vai dar menos ln de x. Ou seja, então a diferença lá de cima para de baixo é esse sinal de menos aqui. Tá certo? E, finalmente, um terceiro exemplo, para a gente, um tanto quanto, completar as primeiras aplicações desse teorema. Imagina que eu tenho uma integral definida de... Observa que o integrando eu tenho mantido o mesmo, que é a função f de t igual a ln de t. O que eu estou fazendo aqui é brincando um pouco com os limites de integração. Ora, eu tenho no limite superior um x, ora eu tenho no limite inferior o x, e aí eu troco usando a regra de intercambiar os limites de integração. O que eu tenho aqui agora é, embora a variável esteja no limite superior, eu não tenho a função x, eu tenho a função x ao quadrado. Né? O que eu posso fazer aqui nesse caso? O que eu posso fazer aqui nesse caso é o seguinte, ó. Note que, imagina que eu chamo de u esse x quadrado. Certo? Isso aqui é a minha função g de x, certo? Que eu quero calcular a derivada. O que eu quero fazer aqui, em outras palavras, é calcular g' de x. Tudo bem? Tudo bem. Se eu fizer u igual a x quadrado, então eu tenho a seguinte integral. Integral de 1 até o u de ln de t dt. Claro que isso aqui vai me dar uma outra função, né? Ou seja, vai me dar uma função que eu vou chamar de h de u. Tá certo? Me dá a função h de u. Bom, a brincadeira que eu fiz aqui me permitiu fazer o seguinte. Bom, eu tenho uma função h de u, que é a integral de 1 até u de ln de t dt. Então, eu sei que dh du é ln de u. Tudo bem? Ok. Só que agora observe o seguinte, essa função g de x nada mais é do que a função h, no lugar de u eu troquei por x quadrado, ou seja, de x quadrado. Em outras palavras, a função g, não g', tá? Ou seja, a função g é uma composta dessa função h com a função x ao quadrado. Eu vendo essa função aqui como uma composta de duas, eu posso agora usar, e essas duas funções são funções deriváveis, eu posso usar a regra da cadeia. Usando a regra da cadeia pela regra da cadeia, temos que g' de x é derivada da função h, h' aplicada em x quadrado, vezes a derivada da função de dentro. Ou seja, isso aqui fica h' aplicada em x quadrado vai dar ln de x ao quadrado vezes 2x. Tá certo? Em outras palavras, a derivada dessa função integral de 1 até x quadrado de ln de t dt, essa conta mostrou para a gente que derivar essa integral definida pega a função ln, aplica no limite superior e multiplica pela derivada dessa função. Tá certo? Ou seja, a gente tem aqui, usando a regra da cadeia, que vale essa regra. Né? Ou seja, o que eu fiz aqui foi uma combinação da regra da cadeia com o teorema fundamental do cálculo, que diz como derivar uma função desse tipo. Tá certo? Claro, se eu tivesse esse x quadrado aqui embaixo e 1 em cima, pelo mesmo argumento que eu usei aqui, essa derivada ficaria a mesma coisa com o sinal de menos aqui do lado. Tá certo? Bom, e agora o que eu vou fazer é apresentar para vocês o teorema fundamental do cálculo, parte 2. Tá? No fundo, esse aqui vai estabelecer para a gente uma forma de calcular
de calcular uma integral definida, tá certo? Antes de fazer isso, eu vou fazer uma definição que é a seguinte, né? Seja f uma função definida num certo intervalo, uma função contínua, Dizemos que f grande de I em R é uma primitiva. Primitiva, alguns livros chamam de antiderivada. De f, se f grande linha de x coincide com f pequeno de x para x em. Tá certo? Ou seja, o que eu estou dizendo, o que eu estou definindo vem a ser uma primitiva de uma função. Então, eu tenho uma função contínua, eu vou chamar de primitiva dessa função uma outra função que tem a propriedade de quando eu a derivo em todos os pontos, eu tenho uma função fzinha original. Tá certo? Esse conceito para a gente vai ser importante porque ele vai estar ligado com essa segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Né? Então veja que para a gente encontrar a primitiva de uma função, né, o que eu estou fazendo é, dado uma função, obter a primitiva dela, ou se é que existe, a gente vai ver se a gente consegue obter isso, né, dada uma função f, obter uma primitiva dessa função é buscar alguma função que tenha a propriedade de quando derivada da função que eu tenho. Tá certo? Como exemplos, a gente tem, imagina que eu tenho a função f de x igual a x. Tá certo? Bom, que é a função identidade, essa função tem primitiva f de x. A pergunta é, será que eu sou capaz de obter uma função f que tem a propriedade de que quando derivada ela coincide com essa função? O que eu vou fazer aqui é lembrar da regra do tombo. Bom, a regra do tombo diz que quando eu derivo uma função polinomial, o que eu faço o expoente cai multiplicando o x e o expoente que sobra é aquele que eu tinha menos 1. Como aqui eu tenho x, então seja um candidato para a primitiva dessa função é essa função x quadrado, porque quando derivada dá 2x. Ora, mas como aqui é x, eu arrumo dividindo por 2. Tá certo? Ou seja, essa função aqui, x quadrado dividido por 2, é uma função que tem como propriedade que a derivada dela em qualquer ponto dá a função fzinha. E eu teria também isso aqui, uma outra primitiva, ou seja, x quadrado sobre 2 mais 1, mais 5, ou x2 sobre 2, mais qualquer constante, né, uma vez que derivada de constante é zero, como primitiva dessa função x. De fato, a gente está mostrado lá nas notas que essa aqui é a família, né, de todas as primitivas da função f de x igual a x. Tá? Para você obter a família de todas as primitivas, dado que você tem uma primitiva, basta acrescentar uma constante a ela, que você tem toda a família. Tá certo? Também está demonstrado nas notas. Da mesma forma que eu fiz para essa função, você pega a função x ao cubo, então, pela mesma razão, ou seja, o que eu tenho que fazer é somar 1 nesse cara e dividir por 4. Mais uma constante para a primitiva mais geral possível. Letra C, se eu pegar f de x igual a x elevado a n, né, vamos supor aqui que o n é diferente de menos 1, então a primitiva mais geral para essa função é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais uma constante, porque quando eu derivo essa expressão, o n mais 1 cai, vai cortar com esse, vai ficar x elevado a n, porque eu subtraio uma unidade no numerador, no expoente, melhor dizendo. Tá certo? Então essa é a primitiva mais geral. Imagina que eu tenho a função, por exemplo, cosseno de x. Aí eu vou me perguntar, bom, qual função que eu posso tomar que tem como derivada a função cosseno? Aí basta lembrar que quando eu derivo a função seno de x, a derivada de seno é o cosseno. Portanto, essa aqui é uma primitiva da função cosseno. Para pegar a primitiva mais geral, é seno de x mais c.
A mesma coisa eu poderia fazer para a função seno, né? Uma primitiva para essa função. Eu lembro que a derivada de seno é cosseno, mas que a derivada do cosseno é menos seno, não seno. Portanto, basta colocar um sinal de menos aqui para o menos compensar, mais uma constante. Certo? Então, tenho 4 exemplos. Se eu pegar um outro exemplo f, que é a função g de x igual a i elevado a x, que é a exponencial com base e, então uma primitiva dessa função, como a derivada dessa função é ela mesma, é a i elevado a x mais uma constante. Certo? E aí eu tenho, né, uma gama de 2, 4, 6 exemplos de famílias onde a gente é capaz de obter primitivas para a função dada. Né? E todos esses exemplos aqui, a forma de obter foi razoavelmente simples. Né? Basicamente o que a gente usou foi o conhecimento que a gente tem de derivadas. Né? Lembrando que funções que derivando da função que eu quero. Tudo bem? O que a gente vai ver mais para frente é que esse processo de buscar primitiva não necessariamente é tão simples assim. Tá certo? Ou seja, eu tenho esses casos bem simples de resolver, mas vão aparecer outros aí que vão requerer mais atenção e um pouco mais de trabalho. Tá? Então eu vou voltar aqui com o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. Tá certo? E ele vai dar pra gente, vai dizer pra gente como é que a gente faz para calcular a integral definida de uma função. Tá? Eu não vou demonstrar essa parte, ela está feita nas notas, tá? Mas ela basicamente é uma aplicação da parte 1 que a gente apresentou agora há pouco. Então eu vou tomar uma função no intervalo AB, assumindo valores em R, contínua, certo? Então, a pergunta é, como que eu faço para calcular a integral de A até B de f de x dx? Certo? F de x dx. Né? Lembra que da definição, isso aqui é o limite, quando n vai para infinito da soma de rima, como a gente fez lá na construção da semana passada. Bom, esse teorema vai dizer para a gente o seguinte, essa integral ela pode ser calculada assim, f grande de b menos f grande de a, onde f grande é qualquer primitiva da função f'. Isto é, f grande de x, linha igual a f de x. Tá certo? Ou seja, olha só o poder desse teorema. Né? Ele disse pra gente que para calcular a integral definida dessa função f entre a e b, basta que eu seja capaz de encontrar uma primitiva. Encontrada uma primitiva dessa função, do integrando, eu avalio a primitiva no extremo superior e subtraio da avaliação dessa mesma primitiva no extremo inferior. Isso aqui usualmente é denotado por essa expressão aqui. Tá? Ou seja, f de x barrinha BA, que significa dizer, pega essa função, aplica nesse cara e subtrai dessa mesma função aplicada aqui. Tá certo? Então observa que você tem aí uma maneira bastante, a princípio simples, de você encontrar a integral definida de uma função. E aqui você tem uma relação muito clara entre a integral e a derivada, né? Ou seja, em outras palavras, a integral faz o papel inverso da derivada, né? Porque você tem a integral definida de a até b de uma função. Para calculá-la, eu vou buscar uma função cuja derivada da função de dentro. Obtendo essa função, eu avalio em b e depois em a e subtraio. Tá certo? Exemplos, para a gente acabar. Imagina que eu quero calcular a integral de 0 até 2 de e elevado a x dx, de 0 até 2, ou de 1 até 2, tanto faz. Para calcular isso, o que eu tenho que fazer? O teorema me diz, olha, busque uma primitiva para a função e elevado a x, que a gente já sabe obter. E elevado a x é uma primitiva. Eu não preciso dessa constante aqui. Né? Eu tenho, é qualquer primitiva, ou seja, qualquer que seja, basta que eu pegue essa elevado a x, a constante não é necessário,
Então eu tenho e elevado a x e avalio no 2 e depois no 0. Ou seja, isso aqui vai dar e elevado a 2 menos e elevado a 0, que é o quadrado menos 1. E esse é o valor. Né? Muito simples. Letra B, né? Só para vocês verem o poder que tem esse resultado. Se eu calcular a integral de 0 até 1 de x quadrado dx, né? Que vai dar para a gente a área abaixo da curva da parábola entre 0 e 1, que a gente teve todo aquele trabalho para construir. Esse teorema diz, encontre uma primitiva dessa função, x ao cubo sobre 3, e agora avalie no ponto 1 e no ponto 0. Só isso no ponto 1 dá 1 ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3, que dá aquele 1/3 que a gente teve um belo trabalho para obter. Certo? E vamos finalizar aqui esse vídeo com um terceiro e último exemplo, letra C, né? Integral de 1 até 4, por exemplo, de 1 sobre raiz de x dx. Né? Observa que eu posso reescrever isso aqui como x elevado a menos meio, né? Que é para poder enxergar aí a regra do tombo ao contrário, ou seja, eu tenho uma potência, no caso aqui racional, de x. Então isso aqui fica x a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. O que eu fiz aqui é, encontrada essa primitiva, basta que eu avalie no 1 e no 4. Ou seja, isso aqui vai ser x elevado a meio, e esse dividido por meio vira 2 aqui em cima. 4, 1. Então isso aqui vai dar 2 raiz de 4 menos raiz de 1, que vai dar 2, que multiplica raiz de 4 a 2 menos 1 vezes 1, ou seja, isso aqui é 2, tá certo? Então, ou seja, esse teorema, segunda parte do teorema fundamental do cálculo, já nos permite calcular um grande número de integrais definidas de funções contínuas, basta que eu seja capaz de encontrar uma primitiva para essa função. Se eu colocasse, por exemplo, algo assim, 1 até 3 de arco tangente de x dx, né? Eu falar, beleza, eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo segunda parte, basta que eu encontre uma primitiva para essa função. Bom, mas primeiro passo é, como que eu faço para encontrar essa função f de x que tem como derivada a função f pequena, tá certo? Isso aqui já não é tão claro quanto os exemplos anteriores que a gente fez, e o que a gente vai tratar daqui para frente é como que a gente faz para ser capaz de encontrar primitivas de funções para classes cada vez maiores delas, tá certo? A gente termina por aqui hoje. Recomendo para vocês retomarem aquele material que postei. Nos siga, onde tem boa parte disso aqui que foi feito nesse vídeo, e com muito mais detalhes. Então, se vocês virem o vídeo e depois forem nesse material, vão ter muito mais facilidade para entender. Então, aproveitem aí e boa sorte, tá? Até a próxima aula.